O meu bate-papo de hoje é com Maurício Faganello. Eu vou ficar aqui quase que o tempo todo só falando o currículo desse cara, o que ele faz, porque ele é muito fera, é muito bom. O Faganello é economista pela PUC de São Paulo, é pós-graduado em marketing pela ESPM de São Paulo, é consultor empresarial, é professor da FGV do IPOG, é especialista em agromarketing pela Exalc, é CEO da Moca 21 Consultoria. E nós vamos falar a respeito de processos de gestão na pequena propriedade rural. Grande Faganello, cara, como é bom falar com você, como é bom ter você aqui comigo. Meu amigo Divino Ronaldo, é sempre uma honra estar aqui no Agro e Prosa, nos seus canais de comunicação, nas redes sociais, na rádio, muita coisa, né? Morada do Campo, em todos os seus canais digitais, nas ondas do rádio, é sempre muito bom estar com você. Faganello, você tem feito um trabalho sensacional com pequenas propriedades rurais, e quando nós conversamos, a primeira vez que você me disse isso aí, eu fiquei muito entusiasmado, cara, porque sempre que a gente vai abordar algum assunto do agro aqui, no geral, fala-se do médio e do grande proprietário rural. E o pequeno, que é tão relevante em todo esse processo, ele acaba ficando meio que esquecido. E você está de parabéns por ter esse trabalho, por ajudar o pessoal na gestão. Eu gostaria de entender um pouco do seu trabalho, o que é que você faz, o que é a Moca 21 e por que você optou por esse trabalho com os pequenos produtores rurais e as pequenas revendas também. Bom, nós estamos aqui em Goiás há 11 anos, né? Eu sou paulistano, estou aqui há 11 anos, minha mulher é daqui, meu sogro foi um dos fundadores da Comigo, e nós viemos para cá empreender com consultoria, basicamente consultoria empresarial de qualquer tipo de empresa. E existem algumas particularidades ao longo do desenvolvimento desse nosso trabalho, que conhecendo produtores rurais, no relacionamento, a gente começou a conversar com as pessoas, e uma das coisas que me chamaram muito a atenção, Divino, é o pequeno produtor rural, os problemas de gestão que ele tem na questão de formação de preço para ele vender o produto, ele entender qual é o melhor preço. Ele sempre se balizava pelo preço de mercado, eu tenho que vender aquele preço, eu tenho que vender aquele preço, e ele olhava para o custo não era muito bem estruturado. Ele tinha um relacionamento com a revenda, ele tinha um trabalho importante com a revenda. Entretanto, toda a questão da administração das compras dele, muitas vezes ele deixava na mão da revenda, que muitas delas fazem um excelente trabalho e a gente acha muito importante isso. Entretanto, o produtor precisa calcular os seus preços, o seu custo, ter tudo muito bem estruturado e muitas vezes, principalmente o pequeno produtor, porque quando ele sai da história de sair do pequeno para se tornar um médio, qual que é a principal preocupação dele? É gestão. Porque ele sabe que a eficiência é muito importante. Então, ele já começa a se preocupar com esse modelo de gestão. O médio, olhando para o grande, que faz uma gestão muito bem estruturada, passou essa cultura, o grande passou essa cultura para o médio começou quase todo o setor, o médio produtor rural. Quando eu falo médio produtor rural, aquele que tem entre 300, 400 hectares até 1.000, 1.500 hectares de área plantada aqui no Goiás, tá? Quando a gente fala de outras regiões, no sul, no Mato Grosso, é outra estrutura. Estamos falando aqui do Goiás, do sudoeste goiano. Quando a gente pega esse médio produtor, quase todo ele já se profissionalizou. Ele está muito bem estruturado em controles e em gestão. Então ele compra sistemas, ele gasta, ele fala, não, minha estrutura é maior, eu tenho que gastar. Aí o pequeno produtor fica na mão da planilhazinha do cálculo dele que ele faz, a esposa que ajuda, a filha que dá uma força, e ele está preocupado com o quê? Em estar na roça. Ele quer estar lá no campo. Ele quer saber do que está acontecendo lá. E aí ele está muito mais preocupado com a gestão, e aí você recebeu uma infinidade de consultores do campo que vai manejar, a gente sabe a importância que tem isso, e muitas vezes, por não ser uma área de domínio dele, ele não entra na gestão financeira do negócio dele, na gestão dos processos do negócio dele.
Ele fala, não, eu sou pequenininho, faz a conta aqui, eu vou lá na revenda, eu vou na cooperativa, eu faço a troca, ele já comercializa, ou seja, ele já compra comercializando, ele fala, eu não sei quanto que eu vou vender, mas meu custo é isso. É mais ou menos isso aqui, e o mais ou menos diferencia o médio do pequeno, e do pequeno quando tiver um problema de crise em sucesso ou não. Olhando essa perspectiva, Divino, a gente começou a criar aqui dentro da Moca 21, nossa empresa é uma empresa credenciada ao Sebrae Goiás, então nós olhamos muitos tipos de negócio. Ao todo, em 11 anos de empresa, só em Goiás, mais de 300 projetos realizados. Em gestão, em finanças, em marketing, em vendas, em planejamento, em tudo, um monte de projeto. Ligado à gestão, a gente é especialista. E aí, olhando o produtor rural, eu falei, por que eu não levo esse conhecimento que a gente tem para entender o ótimo econômico para ele chegar, na hora que ele fazer o travamento do preço, para ele saber qual o melhor preço que eu tenho que negociar? Porque ele fica balizado muito do que uma variação externa, ele olha, não, o preço subiu, vou vender, o preço baixou, ele não tem essa ideia, ele olha e fala assim, não, eu tenho que vender sempre pelo melhor preço. Isso é o óbvio. Mas o preço não é uma variável que depende dele. Como é que eu vou confiar numa variável que não depende de mim? O mercado não é ele que manda, mas o custo é ele que manda. A decisão do quanto gasta e como gasta, do que jeito que gasta, é dele. E aí, Divino, vem nas minhas aulas de economia, que eu dou nas faculdades, eu falo que economia não é guardar dinheiro. Economia é gastar melhor o dinheiro. Você não precisa ter muito dinheiro. Você precisa otimizar aquele recurso que você tem. Isso não serve só para o produtor rural, serve do produtor rural ao sujeito que está vendendo bala na rua. Ele tem que otimizar o recurso dele. Ah, mas se eu fizer isso, eu gastar mais dinheiro aqui, ele bota na conta ali, chega num número para saber, porque quanto melhor ele for eficiente na compra, na gestão, no processo, nos recursos que ele atua no dia a dia, maior vai ser o lucro dele lá na frente. E tem um problema. Produtor rural trabalha com ciclo mais longo, ou seja, ele precisa de capital de giro para rodar durante o período sem ter a certeza de que vai receber. E se o preço que ele vai receber é adequado. Quando o preço dá aquela escalada, aquela estilingada que nem deu agora, tá tudo bem. Mas o custo, lembra que o custo estava baixo, o preço subiu, todo mundo ficou feliz, tá ótimo, agronegócio, tá tudo bem. E em 2015, aquela crise que nós tivemos, 2014, todo mundo ficou desesperado, ninguém vai fazer nada, dinheiro não roda, economia não vira. Como é que você vai se defender? Porque você tem que guardar o boi para invernada, concorda comigo? Pecuarista, moda de viola fala isso. Você tem os 10 mil boi guardados, moda de viola fala isso. Então vamos aprender a cultura do mais velho. Se você vê isso acontecer, por que você não se apropria? E outra, produtor rural pequeno, ele tem uma empresa, ele não é um produtor rural, ele tem uma indústria, é um processo industrial, é um processo, e aí vem a importância de processos. Então, quando a gente faz conta, a importância de saber fazer conta para comprar, a importância de entender como ele usa esse recurso para chegar lá na frente, no final, falar, pô, eu fiz o negócio direito, estou ganhando dinheiro, se variar um pouco o preço, a minha margem já está suficiente para aquilo que é o meu objetivo de ganho. E esse trabalho que a gente tem feito, principalmente para o pequeno produtor, tem causado uma perspectiva muito, muito diferente, porque existem planilhas, existem sistemas, existem um monte de coisa. O problema é assim, essas planilhas te dão a realidade do que é o seu negócio, porque muitas vezes ele compra o sistema, ele tem que se adaptar ao sistema. O que a gente faz? A gente olha o sistema dele e a gente fala, ó, nós temos isso aqui desse jeito. Vamos ver como é que você se adapta, a gente acompanha junto com ele. Isso tá bom para você? Isso aqui é aplicável? Quem que vai fazer aqui? Essa pessoa que vai colocar para dentro a informação, um cliente recente que a gente teve, ele colocou uma pessoa para fazer, não deu certo. Aí colocou outra pessoa para fazer, não deu certo. A gente falou, ó, vem aqui. Nenhuma delas está dando certo. Vamos resolver? Aí resolveu. Então, assim, tem dificuldades e facilidades que a gente tem no nosso negócio do dia a dia que ajuda muito o pequeno produtor. Mas, Faganello, como estabelecer esse processo de gestão
na pequena propriedade, porque conforme você disse, o grande, ele já tem a cultura. O brasileiro, ele tem essa dificuldade da gestão do dinheiro, porque ele não aprendeu isso na escola desde nunca, até hoje não se tem isso na escola, tudo é meio que empírico, as pessoas fazem as coisas muito mais por dedução. Como estabelecer esse processo numa pequena propriedade rural? Primeiro, o produtor tem que querer de verdade fazer o negócio. Não comprar alguém para fazer, delegar para alguém e não fazer. Ele tem que estar junto. Ele tem que se envolver. A gente tem muito cliente que compra consultoria, ele compra, mas não participa. Ele acha que os outros vão fazer, ou porque ele está pagando para fazer, que o negócio tem que rodar, e a verdade não é essa. Ele tem que se envolver. A transformação tem que partir dele. Desejo próprio dele. E quando a gente conversa com o cliente, a primeira preocupação minha é exatamente essa. Não com o projeto propriamente dito. Eu estou preocupado se ele está preocupado em fazer a mudança, porque ele tem que querer de verdade. E aí é o primeiro passo. A partir daí, identificar o que dói mais para ele. Então, o processo vai ser definido a partir da dificuldade que ele tem. Então, eu tenho uma dificuldade aqui, eu tenho um problema ali, e o processo, os processos dentro da produção, vai desde o planejamento de plantio, planejamento de compras, se vai expandir área, se não vai, que tipo de produto que ele compra, com quem que ele compra, que produtos, que materiais que ele utiliza, que serviços que ele tem, quantos recursos profissionais ele tem. A partir de tudo isso desenhado, fala, bom, como é que é o teu dia a dia? Você começa aqui, vai daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. A gente desenha esses processos. Para quê? Para que se acontecer alguma coisa, se trocar funcionário, trocar colaborador, você vai substituir um por outro, você vai chamar, e desenhando, tá? Tem que ter desenho. Mostrar para ele, claro, você precisa fazer isto daqui. Porque a gente tem um problema sério de produtividade, que as pessoas mudam, trocam, e aí a gente acaba não tendo a possibilidade de passar para uma pessoa nova aquilo que a outra estava fazendo. E aí, quando acontece isso recorrentemente, sobra para quem? Para o dono do negócio, que acaba tendo esse tipo de problema. Então, olhando sobre isso, a importância de se ter processo é ter tudo mapeado, que se der algum problema, vai ter alguém para fazer e para substituir. A gente vai ter o desenho. É um desenho para você pendurar na... Não é para pendurar na parede para o cara da revenda vir lá e falar, olha que bonita a sua propriedade, você é uma pessoa organizada. A organização não está no quadrinho na parede, está na prática. A prática e a eficiência do processo que vai dizer se isso é bom ou não. E aí reflete, acaba refletindo no financeiro. Quando o colaborador, quando o empregado, quando o funcionário da fábrica verifica que está tudo organizado, ele toma mais cuidado. Porque quando está bagunçado, ele trabalha também bagunçado. Quando ele vê um processo, mesmo que seja uma propriedade pequenininha, Divino, se ele vê que o negócio está bagunçado, ele vai trabalhar também bagunçado. Agora, quando ele vê um ambiente organizado, limpo, seguro, estruturado, fala, cara, eu tenho que mudar minha maneira de trabalhar, o buraco aqui é mais embaixo, todo mundo trabalha direitinho, a postura dele muda. Então, acaba virando uma questão cultural. Mexer com o processo acaba mexendo. Nós não fazemos consultoria agrícola, nós fazemos consultoria da gestão da fazenda. E a gente percebe muito isso na gestão, principalmente para o pequeno produtor. Nessa consultoria que vocês fazem, vocês chegam a falar com o produtor rural, por exemplo, uma propriedade pequena, chegam a falar para ele da importância da diversificação das atividades para a agregação de valor e também para trazer uma maior viabilidade econômica na pequena propriedade, ou vocês não entram nesse mérito? Depende do produtor. Porque tem produtor que já está sedimentado naquela cultura, trabalha binômio soja, milho, ele depende muito dele. Tem produtor que já diversifica, ele trabalha com gado, ele trabalha com porco, ele tem granja de suíno, ele tem granja de ave, ele diversificou. E aí, a gente sabe igual uma estratégia de investimento, estratégia de negócio. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Algumas vezes, o que a gente percebe é que ele fica bravo, porque o que acontece é quando o mercado está bem, o outro não está. Então ele fala, eu estou tirando dinheiro daqui para botar ali. E aí quando um está mal, o outro está bem. Ele fala, eu estou tirando ali para botar ali.
O que você prefere? Tirar de um lugar e botar para outro e sempre ter? Ou não ter nada, às vezes, ou de vez em quando, ou às vezes tem muito dinheiro e não ter nada. Então, quando você tem dinheiro, você tem que guardar o boi para invernada. E muitas vezes o produtor não faz isso, ele não tem esse planejamento financeiro. Então, acaba sendo um fator complicador. Mas, claro, é recomendável, mas vai depender de cada situação, de cada produtor, também do conhecimento técnico dele, né, Divina? A gente vai chegar, não, vai lá, bota a agricultura, pecuária, floresta aqui, trabalha com esse modelo, trabalha com ABC, agricultura de baixo carbono, você vai ter benefício em financiamento. Ele fala, cara, isso dá um trabalho danado. Não quero, eu quero trabalhar naquilo que eu sei. O produtor, o pequeno, ele quer ir pelo seguro. Ele não quer inventar a roda. O que a gente tem que fazer é ajudar ele a trabalhar com a roda que ele sabe. Muito nego inventando solução mirabolante, vendendo água de batata, sabe, os negócios que você fala, não, peraí, vamos fazer o básico bem feito. O que a gente quer fazer é ajudar o pequeno produtor a fazer o básico bem feito. Porque muitas vezes o pequeno produtor não chegou nesse ponto, né? É interessante isso que você falou, porque é o que eu mais ouço aqui quando se fala de gestão. Aliás, gestão é um dos pontos que mais se toca aqui nesse programa, vira e mexe, está falando de gestão, e todo mundo fala a mesma coisa. Tem que se fazer o básico, tem que se fazer o arroz com feijão. Não adianta querer fazer grandes coisas se você não faz as pequenas coisas no dia a dia. E muitas vezes o produtor se preocupa muito com a venda, e ele acaba não se preocupando tanto com a compra. E a compra ela é tão ou mais relevante até que a venda. De que maneira vocês podem ajudar o pequeno produtor a fazer a melhor opção na compra dos seus insumos? Planejando. Quando eu estou aqui falando contigo, eu estou com uma outra tela aqui do meu lado, com exatamente o planejamento de plantio, de quais contratos que o cliente comprou, fez os contratos de venda dele, né, que ele fez a venda do insumo, do produto dele, e quanto que ele orçou isso daí, comparado com o preço que ele fez, que ele comprou os insumos. Então, a gente faz esses orçamentos no planejamento do plantio dele, a gente faz a conta, verifica o que tem, porque esses valores vão mudando ao longo do plantio. Então, não é um orçamento que você faz agora, fiz agora, tá tudo certo, acabou. Não. É um documento vivo. Você vai atualizando ele. Então, na medida que o plantio vai evoluindo, você vai também evoluindo com essa conta, verificando se aquilo que você planejou no começo, quanto você está longe. Por ser um projeto de ciclo, quando a gente fala projeto, ele tem começo e fim. Então, uma safrinha, uma safra é um período de um projeto. Quando eu pego um projeto desse, de início a fim, eu fico olhando sempre o preço-alvo que ele quer, e se esse insumo, se essas compras de insumo, de mão de obra, de tudo que ele vai gastar para ter aquele produto, se aquilo fecha. Então, na medida que você vai fazendo compras e comercializando baseado naquele preço-alvo que você tem, ao longo do processo do plantio, até a colheita, até a armazenagem, até o envio para o cliente, o quanto que se gasta ao longo desse processo. Então, é muito importante este acompanhamento, essa análise, para ele ter uma ideia, dar suporte para ele, e não para ele fazer e pagar alguém para fazer, não. Acompanhar ele durante a elaboração de e ver como ele se comporta em relação a isso e como ele maneja. Que a consultoria que a gente faz não é para a gente ficar fazendo para sempre, é para ele conduzir. E toca você, meu querido, o negócio é seu, você tem que... O que eu preciso te dar é uma ferramenta de uso. O que a gente ensina é, que ferramenta prática de uso? Planilha, Excel, nenhuma viagem na maionese, também nenhuma planilha super elaborada, não, é método. A planilha é uma ferramenta. Então, é explicar para ele como ele faz essa estruturação, e aprender também, muitas vezes, porque os primeiros projetos a gente aprendeu também como fazer, porque cada caso é um caso, cada produtor tem uma realidade, cada produtor tem uma história, tem famílias envolvidas, tem dinheiro da família, separar o dinheiro da família e o dinheiro da propriedade, tratar a propriedade rural como um negócio e a renda do produtor também. Então, muitas vezes a gente tem que fazer a organização da despesa, não da família, mas organizar um negócio e falar quanto que é o teu prolabore, quanto que é o teu salário,
e você vai ter o seu salário e no final você vai ganhar um prêmio, que é o quê? É o lucro da produção, mas o seu salário da sua família está garantido que você botou no custo aqui. Então, isso está garantido. Então, a ideia é passar essa segurança e cada produtor quer uma remuneração, porque hoje ele pega o pacotão de dinheiro, vai gastando e acabou, não sobrou dinheiro. Então, essas dificuldades que a gente quer contornar com planejamento, com gestão financeira, ajudar ó, produtoras queridas, tem muita produtora aqui que ouve e assiste a gente. Você não vai precisar fazer conta, a planilha faz a conta para você, tá? A planilha, a gente montou a planilha, a planilha é para fazer sua conta. Então não se preocupa se você não manja de matemática, que é o grande desespero do problema. Mas eu não sei fazer conta, eu tenho problema. Meu amigo, não se preocupa, a planilha faz a conta. O que você tem que saber é como a conta é feita. E isso você tem que saber. Você não precisa saber fazer a conta, a operação. Não, você tem que saber. Entrou aqui, saiu daqui, pegou daqui, esticou dali. Assim que ele tem que saber. Então, acho que a grande dificuldade, Divino, às vezes, do pequeno produtor, é que ele se preocupa, pô, mas eu vou ter que fazer isso, porque não é domínio dele. Ele quer estar na roça. Ele não quer estar fazendo planilha. Ele não quer também ficar dando na mão de alguém para fazer, porque ele, às vezes, não confia, tem determinada situação que ele tem restrição, tem medo das pessoas não fazer do jeito que ele faz. A gente vê muito isso e é normal isso acontecer. Todo mundo, quando você tem o trabalho, passar para outra pessoa. Mas a gente tem que ensinar ele, para ele poder ensinar os outros e poder prosperar. Não é riqueza, é prosperidade. A prosperidade vai levar a riqueza. Bom, vocês têm um trabalho também com pequenas revendas. Por que a opção pelas pequenas revendas e como é que vocês podem ajudar essas pequenas revendas a crescerem e serem mais eficientes num mercado gigantesco como é o do agronegócio? Bom, o mercado de revenda está muito concentrado, né? As grandes revendas, você tem um número pesado de dinheiro, de fundos de investimento entrando, dominando os mercados das revendas agrícolas. E aí aquela pequena revenda, que estava trabalhando do mesmo jeito, que ganhava dinheiro, não ganha mais dinheiro do mesmo jeito, porque tem cada vez gente maior se associando a gente maior ainda, dominando o mercado. Só que a gente entende que não é simplesmente você ser maior e ter o melhor serviço, que o mercado do agronegócio tem um tempero que se chama relacionamento, o acesso ao produtor. O acesso do produtor é baseado na confiança. E essa confiança, os pequenos produtores, eles elegem, os produtores elegem algumas revendas, elegem revendas que atendem ele bem. E aí é a mesma coisa, a pequena e média revenda está vendo esse avanço das grandes revendas e precisa se reinventar, precisa se reestruturar. E aí parte por algumas estratégias, desde controle financeiro, controle de estoque, estruturar equipes comerciais, verificar como é que está o andamento das visitas de cada vendedor ou representante comercial, representante de venda, o RTV que está lá no campo, como é que está o relacionamento dele, as visitas foram feitas direito, como é que está a taxa de conversão de venda, é criar métricas para ajudar o gestor da revenda a poder entender se ele está fazendo um bom trabalho com o produtor, porque hoje a revenda também é uma consultoria agronômica, então as revendas fazem muito esse papel, porque ela leva uma solução completa. E de que forma ela também pode oferecer soluções financeiras boas também para o produtor. Eu tenho uma condição aqui, posso fazer um MAT, posso fazer travar, CPR, PBB. Que ferramentas que as revendas podem oferecer, ajudar na estratégia de planejamento dessa empresa. Então, assim, é um projeto que a gente faz de gestão empresarial que a gente aborda todas as áreas. E aí, como é que é feito isso? A gente vai fazer um diagnóstico do negócio. E aí cabe para revendas agrícolas, para lojas agropecuárias, tem algumas lojas agropecuárias que a gente está atendendo aqui, Jataí, tem outras empresas aqui da região que a gente já atendeu, revendas, também sementeiras, várias empresas do agro. Então, entender de como funciona a dinâmica do agro é muito importante, entender o Sudoeste goiano, nós somos especialistas aqui no Sudoeste, a gente conhece... A gente tem a base de todos os produtores mapeados no Google, a gente sabe onde está cada um, todas as granjas, todos os produtores rurais. Então,
Então, a gente tem uma base de inteligência de negócio que ajuda nessa pequena e nessa média revenda a atingir melhores resultados. Porque a média revenda, ela trabalha muito com essa questão do relacionamento, da comunicação. E é muito difícil para o profissional, o representante comercial de vendas, lá, o RTV que está lá no campo, o assistente técnico que está lá acompanhando também, esse pessoal quer ter o acesso ao produtor. E eles fazem um trabalho de catequização. Como esse trabalho é feito? E aí também tem a questão do processo, né, Divino? Como é que o processo de trabalho dessa revenda agrega valor ao produtor? Ele consegue resolver a dor do produtor que ele está atendendo? O mercado dele está bem segmentado? Que tipo de carteira de cliente ele tem? Então, são questões muito de gestão empresarial que a gente leva para as revendas e para as empresas que atuam no agro, com essa pegada. A gente entende do agro e a gente sabe como ajudá-lo a resolver essas dores. O Faganello, você lá no Instagram da Moca 21, você deixa dicas pro pessoal? A gente procura deixar dicas, mas a gente faz isso com pouca frequência. Sabe por quê, Divino? O nosso cliente, a gente preza muito a LGPD. Eu não gosto de ficar muito falando, eu gosto de falar dos trabalhos que a gente faz, mas a gente gosta de trabalhar porque quando se trabalha com dinheiro do cliente, tem a questão da confidencialidade. Então eu falo o que a gente faz, mas a gente não conta nem o santo, aonde que o santo rezou. Por quê? Porque além de ter lei, a gente tem respeito, antes da lei a gente tem respeito ao nosso cliente. Então, são coisas de reservar a informação do cliente, porque cada cliente tem uma realidade. O que a gente comenta e eu falo de um cliente para outro, aquela prática foi bem feita ali. Eles tiveram um bom resultado. Usamos essa prática num cliente e a gente acha legal adaptar isso para você. E tem práticas de agro que eu pego de serviços, de comércio. Tem uma prática que eu fiz de remuneração variável para uma empresa aqui de Rio Verde, que eu levei para um outro negócio no agro, que ele queria pagar remuneração variável para a equipe que estava com ele. Falei, não, vamos pegar isso aqui que eu fiz na empresa lá, tal, e a gente vai levar para lá. Então, a gente consegue pegar boas práticas de outros setores e trazer para o agronegócio e ajudar o produtor rural. E tem uma coisa só, Divino, só para dizer uma coisa que eu sempre falo em aula, sempre falo em entrevistas. O agro, ele é um setor invejado por todo o Brasil. Todos os setores, até mesmo outros setores das nossas cidades, quem é do comércio, quem é dos serviços, putz, é o agro. E o pequeno produtor, ele não está trabalhando com a mesma eficiência do médio grande. Isso é mais do que uma motivação para ele gerar transformação no negócio dele. E tem que tomar decisão. Tira o bumbum da cadeira e toma uma decisão para você mudar o seu negócio. Por quê? Os grandes já tomaram a decisão, já estão lá na frente, já estão inovando mais ainda, e ele está lá reclamando porque ele não consegue fazer o básico. Então vamos fazer o básico. Estamos ajudando ele a fazer o básico. Quando ele quiser algo mais bem estruturado, ele vai comprar um sistema e por aí vai. Mas temos que fazer o básico, Divino. Faganello, quem quiser saber mais do seu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais, como é que ele vai entrar em contato com você, como é que ele vai poder entender um pouco mais disso? Aí embaixo, né, @moca21 negócios, né, aí, moca21 _ negócios, ou no meu Instagram, @mauriciofaganello.com.br, Faganello com L só, que tá o meu nome aí do lado. Ou tá aqui na descrição do vídeo, o pessoal aqui de Rio Verde conhece bastante a gente, é meu nome aí. E também no telefone, 3623-8830, 64. Vamos repetir, 64-3623-8830. Bacana, muito bom, cara. Eu adorei o nosso bate-papo. Tá aí o telefone, 3623-8830. Foi muito bom, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Eu espero que você volte mais vezes. Divino, você é parceiro, você é amigo de casa. E muito obrigado pela oportunidade. De verdade, um abraço a todos os ouvintes e
e espectadores aí de todos os seus canais digitais e ondas do rádio. Muito bem, gente. Esse cara, como eu disse, é fera demais. O meu entrevistado de hoje foi o Maurício Faganello, economista pela PUC de São Paulo, pós-graduado em marketing pela ESPM de São Paulo também, consultor empresarial, professor da FGV, do IPOG, especialista em agromarketing pela Exalc, CEO da Moca 21 Consultoria, e nós falamos sobre processos de gestão da pequena propriedade rural. Você gostou desse vídeo? Deixa um like, deixa um comentário, diga se você conhece o trabalho do Maurício, se você é um pequeno produtor, qual é a dor que você tem, o que é que você está passando aí, que você precisa de ser ajudado. Tá bom? Se inscreva no canal, não esquece disso não, isso é relevante. Um grande abraço para você e a gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau.